Quando o oficial romano que estava de frente para Jesus viu como ele morreu, exclamou: "Este homem realmente era o Filho de Deus." Essa passagem está registrada em Marcos 15:39. Os últimos momentos da vida de Jesus são narrados no capítulo 15 de Marcos, versículos 33 ao 39. O caminho que o levou até a cruz foi repleto de sofrimento. Ele foi abandonado, zombado, humilhado e torturado. Agora, pendurado na cruz, Jesus solta seu último suspiro, como descrito em Marcos 15:33. Ao meio-dia, uma escuridão cobriu toda a terra até às 3 horas da tarde, que corresponde ao meio-dia. Essa escuridão persistiu até a hora nona, ou seja, 3 da tarde. Essa escuridão sobrenatural ocorreu quando o sol estava no ponto mais alto do céu. Como a lua estava cheia, não poderia ter sido causada por um eclipse, já que a lua não pode se posicionar entre a terra e o sol quando está cheia. Portanto, essa escuridão foi indubitavelmente resultado da intervenção divina de Deus. Flegon de Tralles, juntamente com o liberto do imperador Adriano, descreveu esse evento. Eusébio, em seus registros do ano DC, fez extensas citações de Flegon, que relatou que no 4º ano da 202ª Olimpíada, ocorreu um eclipse solar grande e extraordinário, superando todos os que ocorreram antes. À 6ª hora, o dia se transformou em noite escura, permitindo que as estrelas fossem vistas no céu. Além disso, houve um grande terremoto na Betínia, que causou a queda de muitas casas na cidade de Nicéia. Embora Flegon tenha atribuído a escuridão a um eclipse, isso era compreensível, pois o conhecimento astronômico da época era rudimentar. Vale mencionar que também foi relatado um terremoto por Flegon. Isso coloca sua história em uma estreita concordância com a narrativa sagrada. São Cipriano acrescenta: o sol foi constrangido a retirar seus raios e fechar seus olhos para que não fosse compelido a olhar para esse crime dos judeus. No mesmo sentido, São Crisóstomo, a criatura não podia suportar a injustiça feita ao seu Criador. Portanto, o Filho retirou seus raios, para que não testemunhasse as ações dos ímpios. Marcos capítulo 15, versículo 34. E à 9ª hora, Jesus clamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que interpretado é: meu Deus, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. São Marcos aqui utiliza a forma aramaica. São Mateus faz referência ao original em hebraico. Isso pode ser traduzido como: por que me abandonaste? Marcos, capítulo 15, versículo 35. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, disseram: Eis que chama por Elias. Aqueles que permaneceram ao redor da cruz, apesar da misteriosa escuridão, são mencionados no versículo 35. A escuridão certamente aumentaria o horror da situação. Foi dessa escuridão que a voz de Jesus foi ouvida, e uma vez que Elias era acreditado ter alguma relação com o Messias, era natural para algumas daquelas que estavam presentes entenderem as palavras como se Nosso Senhor estivesse realmente chamando Elias. Marcos capítulo 15, versículo 36. E alguém correu, encheu uma esponja de vinagre, pôs-na numa cana e deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias virá tirá-lo. E Jesus clamou com voz alta e entregou o Espírito. E o véu do templo rasgou-se em 2 de cima a baixo. Havia 2 véus, um diante do santo lugar e o outro, segundo, diante dos santos dos santos. O santo lugar correspondia ao que chamamos de nave da igreja, onde os sacerdotes estavam sempre presentes. O Santo dos Santos correspondia ao nosso coro do altar, a parte mais sagrada do edifício. Este sempre estava fechado e ninguém podia entrar exceto o sumo sacerdote uma vez por ano, no dia da expiação.
O véu que se rasgou na morte de nosso Senhor foi o que estava diante do Santo dos Santos. Era responsabilidade dos sacerdotes que serviam naquela noite do dia da preparação, na hora da oração da noite, que corresponderia ao momento da morte de nosso Senhor, entrar no santo lugar, onde ele estaria entre as duas cortinas ou véu, o véu exterior e o véu interior. Seria então sua responsabilidade recuar o véu exterior, expondo o espaço sagrado às pessoas no pátio externo. E ali, para o espanto deles, eles testemunhariam o véu interior rasgado de cima a baixo. De acordo com José, esses véus eram cortinas de imensa espessura, pesadas e ricamente bordadas com ouro e púrpura. Esse rasgar do véu significava agora, primeiro, a dispensa dos ritos e cerimônias do antigo pacto por Cristo. E a partir deste momento, a parede de separação estava derrubada, de modo que não apenas os judeus, mas também os gentios poderiam se aproximar pelo sangue de Cristo. Em segundo lugar, também implicava que o caminho para o céu estava aberto pela morte de nosso Senhor. Quando tu vencestes o arguilhão da morte, abristes o reino dos céus a todos os crentes. O véu implicava que o céu estava fechado para todos, até que Cristo, por sua morte, rasgasse este véu em dois e abrisse o caminho. Marcos capítulo 15, versículo 39. E quando o centurião que estava diante dele viu que ele assim clamou e expirou, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. As palavras "assim clamou" não estão nas autoridades mais importantes. O trabalho do centurião era supervisionar tudo e garantir que a sentença fosse cumprida. Ele deve ter estado próximo à cruz, e havia algo na conduta do sofredor moribundo que era tão diferente que qualquer coisa que ele já havia visto antes, que provocou o grito espontâneo: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Ele observara durante aquelas horas estranhas. Ele tinha visto a mansidão e a dignidade do sofrer. Ele ouvia as palavras profundamente impressas na fé e reverência dos cristãos, que saíam dele de tempos em tempos enquanto ele pendurava ali. E então, por fim, ele ouviu o grito penetrante, tão surpreendente, tão inesperado, que escapou dele pouco antes de ele entregar seu espírito, e ele não pôde chegar a outra conclusão senão esta, que ele era de fato Filho de Deus. Em apenas alguns versículos, Marcos transmite muitas informações importantes. Há muito a dizer sobre os eventos estranhos que ocorreram, mas hoje somos atraídos pelo oficial romano que admirou Jesus depois que ele morreu. Jesus influenciou aqueles que estavam perto dele. O ladrão na cruz reagiu de maneira única a Jesus. E agora o soldado que o supervisionava teve que comentar que ele era o Filho de Deus. Jesus havia mantido sua identidade oculta no início de seu ministério. Agora estava claro para todos verem. Como comandante, um centurião estava no controle dos soldados que lidavam com Jesus. Ele participou das zombarias e espancamentos de Jesus enquanto o coroavam de espinhos. Talvez ele fosse muito respeitável para tais atos. Talvez tenha sido ele quem deu a Simão de Cirene a tarefa de carregar a cruz de Jesus. Uma vez que chegaram a Gólgota, o lugar da crucificação, os pregos foram enfiados nos pulsos de Jesus e ele foi erguido na cruz. Na verdade, isso era apenas mais um dia no escritório para ele. Sua função era supervisionar a execução de criminosos por meio da crucificação. Mas em algum momento, Jesus pareceu se destacar para ele como criminoso incomum. Talvez tenha sido a maneira como Jesus interagiu com os poderes do mundo. Ele nunca implorou por sua vida. Talvez tenham sido as palavras de amor de Jesus na cruz que o comoveram. Talvez tenha sido a estranha escuridão que cobriu a terra. Talvez tenha sido a rasgadura do véu, ou talvez Jesus tenha transmitido verdades a este oficial enquanto viajavam pela estrada. Algo mexeu na alma deste homem, enquanto ele contemplava o corpo sem vida de Jesus, seja o que for. Eu imagino olhando para a cruz, com a boca aberta,
enquanto formulava palavras para expressar seus pensamentos. Este homem verdadeiramente era o Filho de Deus. Que declaração impressionante para um oficial romano fazer! Se algum dos líderes religiosos o ouvisse, eles ficariam chocados. No dia anterior, ele havia persuadido Roma a executar Jesus, precisamente porque ele estava blasfemando ao afirmar ser o Filho de Deus. É uma coisa reconhecer Jesus como Filho de Deus enquanto ele está vivo. Pedro reconheceu Jesus como o Messias em Marcos 8, 29 ao 30. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo. E ordenou-lhes que a ninguém falasse a seu respeito. Quando Jesus está vivo, é uma coisa reconhecê-lo como Filho de Deus, e outra coisa, reconhecer Jesus como o Filho de Deus após a ressurreição. Muitas pessoas vieram à fé naquele momento, mas reconhecer Jesus como Filho de Deus quando ele está morto e toda esperança se foi, esse oficial romano pode ser a única pessoa que fez isso. Então, o que aconteceu com esse oficial romano? Não temos ideia. Tenho certeza de que ele tinha muito em mente nos dias seguintes, especialmente à medida que a notícia se espalhava de que Jesus havia ressuscitado. Talvez ele tenha percebido a gravidade de seus crimes contra Jesus. O que sabemos é que não era tarde demais para ele. Enquanto estava na cruz, Jesus estava pagando o preço pelos pecados desse oficial. Ele estava preparando o caminho para que esse oficial estivesse com seu Pai. Como Stuart Townsend escreveu no hino Quão profundo o amor do Pai por nós, eis o homem na cruz, meu pecado sobre seus ombros. Envergonhado, ouço minha voz zombeteira, clamando entre os escarnecedores. Precisamos perceber que Jesus morreu por você. Não o rejeite, uma vez que você o conheça, uma vez que tenha ouvido o Evangelho e o rejeitado, você nunca mais será o mesmo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like e deixe aqui um comentário.